Por que que empreender é o melhor caminho para enriquecer? Primeira coisa que eu já gostaria de começar falando aqui nesse vídeo é que eu não acho que você é obrigado a empreender, a abrir uma empresa. Isso é bem óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser dito, porque eu acho que a internet ela cria uma romantização muito grande e estimula muito essa questão de você se tornar um empresário, enfim. Eu acho importante, com certeza. Acho para mim que é o melhor caminho, vou explicar aqui nesse vídeo, mas não tem como todo mundo ser empreendedor, né? Se todo mundo for empreendedor, então a gente também não tem colaborador e aí as coisas não acontecem. Então eu já queria desmistificar essa ideia aí, tá? Você não precisa, então, necessariamente empreender e também enriquecer não é uma obrigação que você tem na sua vida, tá? Então isso aqui é outra coisa também que na internet é muito falado. E tudo bem, você chegou nesse vídeo aqui, não tem mal nenhum em você querer enriquecer. Inclusive é o tema desse vídeo aqui, né? Estamos falando sobre isso. Porém, também não é uma obrigação na sua vida. Se você quiser simplesmente ganhar dinheiro a ponto de ter uma vida confortável, que você consiga fazer aquilo que você se propõe a fazer, né? Por exemplo, você tem um objetivo de viajar, você tem um objetivo de ter qualidade de vida, e aí você ganha dinheiro a ponto de conseguir realizar essas coisas, cara, você provavelmente já é um cara próspero, entendeu? Você não precisa necessariamente ser extremamente rico. Então, só estou falando isso aqui pra gente pontuar algumas coisas, porque na internet existem algumas ideias bem erradas a respeito dessas coisas, tá? Mas vamos lá, então. Um terceiro ponto também que eu gostaria de falar é que existem muitos trabalhadores que trabalham em CLT ou concursados que ganham mais do que empresários, tá? Antes de eu atuar aqui na minha própria empresa, eu dava consultoria para empresas. E eu atendi mais ou menos, acho que umas 250 empresas. Foi mais de 200, isso é certeza. Agora não sei o número exato. E eu acompanhei ali principalmente microempresas e empresas de pequeno porte. Então eu acompanhava MEs e EPPs. Então sempre empresas menores, né? Muitas vezes comércio, algumas vezes indústria, enfim. Peguei vários segmentos diferentes. E o que acontece? Eu me deparei com uma realidade do empreendedorismo no Brasil que muita gente não conhece, porque todo mundo se impressiona com números, né, de faturamento. Então qualquer comércio que você tiver a oportunidade de ver ali no centro da sua cidade, um comércio bem pequeno, ele provavelmente fatura mais de 50 mil. Tá? Isso é uma coisa muito normal e eu sei que muita gente não tem dimensão disso. Só que faturar 50 mil é diferente de você ter 50 mil de lucro. Tá? Para você ter 50 mil de lucro, talvez você tenha que faturar 400 mil, entende? Ou até mais do que isso, depende totalmente do segmento que você atua e de uma série de coisas. E aí o que eu mais presenciei foram empreendedores que não tinham planejamento, eles simplesmente decidiram abrir a empresa ou porque eles tinham alguma habilidade, ou porque eles tinham algum sonho, alguma coisa assim, e não se planejava financeiramente para sustentar o negócio a longo prazo. Então não tinha um capital de giro, né? Não tinha um planejamento de como que ia ser feita as vendas, só tipo assim, vou comprar um monte de produto aqui e depois eu me viro para vender. Não tem uma estrutura comercial, enfim. Tem uma série de problemas que eu posso abordar em outro vídeo, não é o objetivo desse. Mas eu presenciei muitos empresários que faturavam ali 50 mil reais e conseguia, no fim do mês, tirar 3 mil reais para ele e olhe lá, né? Isso no vermelho ainda. Então, é uma realidade que é muito frequente no Brasil. Então, entra de novo aquela questão da romantização. Todo mundo acha que empresário é rico. Não é bem assim. Tem muito empresário ganhando menos do que CLT e concursado. E eu também conheço pessoas ali que são concursadas, enfim, que têm um bom emprego e têm um cargo alto numa empresa e que os caras conseguem tirar uma baita grana. Então, tem gente ganhando 20, 30 mil reais por mês trabalhando ali sem ter uma empresa, né? Trabalhando como um cargo de diretor, de gerente e assim por diante. Então, só queria esclarecer esses pontos aqui, beleza? Mas ainda assim, mesmo nessas realidades que eu acabei de comentar com vocês, porque eu acho que o empreendedorismo ainda assim é o melhor caminho para enriquecer. Primeiro, eu acredito por conta da estrutura que é feito, né? Dentro de uma empresa, você, em algum momento, você pode começar sozinho, mas em algum momento você vai ter outros colaboradores. E aí, é interessante, quando eu tive a primeira pessoa trabalhando ali junto comigo, eu senti algo diferente. Porque eu senti uma diferença porque tinha duas pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Então tinha duas coisas sendo executadas ao mesmo tempo e eu estava ganhando ali muito espaço numa dessa, né? Porque uma coisa é você depender somente de você para fazer as coisas. Se você parar, se ficar doente, se acontecer alguma coisa com você,
a empresa para também. Mas quando você tem 2, 4, 10, 20, 100 pessoas trabalhando por você, são 100 pessoas executando tarefas simultaneamente, fazendo que a empresa cresça. Então vai ter vários setores da empresa e essas pessoas estão trabalhando ao mesmo tempo. E nós temos o nosso tempo limitado. Então se você trabalha ali, vamos supor, você é empreendedor e está trabalhando, só para como exemplo aqui, 8 horas por dia na sua empresa. Tá? Normalmente você vai acabar trabalhando mais do que isso, principalmente se estiver no começo do negócio. E aí você contrata outra pessoa que vai trabalhar 8 horas por dia. Então, antes você tinha uma produtividade de 8 horas por dia, agora você tem uma produtividade de 16 horas por dia. Se vocês forem em 4 pessoas, você já tem ali 32 horas por dia sendo executadas. Então, o que antes, supostamente, né, fazendo um cálculo aqui de padeiro, se você levaria 4 dias para ter 32 horas de produtividade na sua empresa, como agora você está em 4 pessoas, você leva só um dia para ter a mesma produtividade de 4 dias, entende? Então isso acaba se tornando um processo escalável. Esse talvez seja o principal motivo do porquê empreender é o melhor caminho para enriquecer, entende? Porque você não depende mais só de uma coisa. Agora, no seu emprego, você tem uma capacidade produtiva totalmente limitada. Você pode até ocupar cargos de confiança, cargos que exijam, né, maior inteligência, tomada de decisão, responsabilidades, o que faz com que você ganhe mais, mas você ainda assim continua limitado na sua carga produtiva, entendeu? Você continua sendo uma pessoa só. E quando você abre uma empresa, você se transforma em várias pessoas, porque cada pessoa que trabalha para você é uma extensão da sua empresa e está fazendo acontecer. E aí talvez tenha um dia que você nem está trabalhando, mas a empresa está rodando sozinha porque você contratou pessoas. Então, assim, esse modelo de negócio, essa estrutura, ela permite você enriquecer. Porque quanto mais gente você junta dentro de um universo ali em que a sua empresa está bem organizada, bem estruturada, né, e bem planejada, quanto mais pessoas tem trabalhando para você, mais você produz e mais faturamento entra, e aí você também tem uma maior lucratividade, e isso vai crescendo exponencialmente com o tempo e você vai conseguindo enriquecer com isso, tá? Então esse é um fator extremamente importante do porquê empreender é o melhor caminho para enriquecer. Outro fator também que eu considero muito importante, que é a questão da meritocracia. Isso também dá assunto para outro vídeo, né? Existe meritocracia? Não existe? Enfim, tem um monte de debate. Mas o fato é, a meritocracia basicamente, falando aqui de forma simplificada, se resume a você merecer aquilo que você está ganhando. Vamos dizer assim, né? Então, assim, no emprego, eu já passei por isso, né? Quando eu trabalhava ali de carteira assinada. E eu percebi que eu, por exemplo, fiz uma faculdade, fiz uma pós-graduação, me especializei em determinada coisa, aprendi outra coisa ali no serviço, comecei a executar mais tarefas, e isso não aumentou em nada meu salário, tá? Pode ser que numa outra empresa, a meritocracia funcione melhor ali, mas nesse caso ali, na empresa que eu trabalhava, não funcionava. Então, assim, eu poderia me dedicar, poderia aprender o inglês, poderia fazer algumas coisas que isso não era diretamente proporcional ao que eu ganhava, entendeu? Então, quando você trabalha ali como CLT, né, quando você não tem uma empresa, o seu esforço ele não é diretamente proporcional aos seus resultados, entende? Então, você pode se esforçar muito e ter menos resultado do que uma outra pessoa, tá? Já na empresa, o que eu percebi ao decorrer do tempo? Quanto mais eu me esforçava para prospectar clientes, mais clientes entravam e mais dinheiro entrava na empresa. Então, eu percebia que cada cliente que entrava era como se fosse um aumento salarial. E eu lembro que eu fiquei numa empresa ali que eu mudei de função, evoluí lá dentro e meu salário não mudou nada, né? Então, esqueceram de mim ali. Agora, na empresa, não. Quando eu abri minha empresa, quando eu abri meu negócio, quando eu comecei sozinho, na verdade, como autônomo, eu percebi que cada cliente que entrava, o meu salário aumentava, entendeu? Então, isso funciona muito bem na meritocracia. Porque daí eu pensava, cara, se eu empenhar mais esforço aqui, vai entrar mais clientes ainda, e aí eu vou ganhar mais ainda. E aí vai chegar uma hora que eu não vou conseguir atender todos esses clientes sozinho, e aí eu preciso contratar pessoas, e foi isso que aconteceu, né? Então, isso também serve para conhecimentos. Tinha vários momentos que eu travava na empresa, então eu travava um crescimento, uma evolução, e aí eu percebia que me faltava conhecimento em determinada área. Aí eu ia, comprava um curso, comprava uma mentoria, aprendia aquilo que me faltava, e era só aprender aquilo que eu destravava outras áreas da empresa, conseguia crescer, conseguia evoluir, e eu já via retorno financeiro nisso imediatamente também, entende? Então,
ao meu ver, né, trazendo a minha opinião aqui, a minha experiência, no empreendedorismo é onde funciona, onde a meritocracia funciona da melhor forma, porque você não depende de uma pessoa gostar de você ou não, você não depende de uma pessoa olhar para você, valorizar seu conhecimento para que você cresça. Se você soube evoluir, se você soube executar e se esforçar e fazer, obviamente, um esforço inteligente ali que te gere resultado, você automaticamente consegue já ver retornos disso, tá? Retornos financeiros, retornos em produtividade, enfim. Então, por esses dois motivos, nesse vídeo aqui, eu queria deixar claro que se você tem ali um caminho de enriquecer, você tem esse objetivo, né, de prosperar, enfim, enriquecer de alguma forma, eu acho difícil outros caminhos. Por exemplo, tem muita gente que fala de você enriquecer investindo. Cara, eu não concordo com isso, né? Eu acho assim que você primeiro deve aprender a fazer dinheiro, e aí depois que você aprendeu, aí você investe esse patrimônio para que você tenha uma boa manutenção, uma boa rentabilidade disso e comece a gerar renda passiva. Mas investir não é um caminho para enriquecer. Então, o caminho para enriquecer é você aprender a fazer dinheiro. E para você aprender a fazer dinheiro, você tem que aprender a solucionar um problema no mundo. Entendeu? Empresa é isso. Empresa é solução de problemas. Você escolheu um problema ali que incomoda a sociedade em algum nível, seja qual for, e aí você vai e cria uma solução para isso e aprende a monetizar e você faz dinheiro com isso. Então, quando você aprende a fazer dinheiro, é o primeiro passo para enriquecer. Tem muita gente que faz muito dinheiro, mas gasta mais ainda. Então, ele não enriquece, entende? Só que aí que tá, é o primeiro passo. O investimento, outras coisas, eles vêm depois disso. Então, se você está numa trajetória aí, eu mesmo sou um cara que me interessa muito por esse tipo de assunto, consumo bastante conteúdo referente a isso, leio livros que falam disso, enfim. Eu entendi isso, que se eu quisesse enriquecer, eu teria que seguir para o caminho de empreendedorismo, que já é um caminho que meio que está no meu sangue, que eu já sempre tive vontade, sempre tive uma vocação para isso, e eu percebi que era o melhor caminho. Então, se você tem vontade de empreender, e você sente que tem uma vocação, não de forma mística, eu quero dizer, né, mas se você sente que você vai se dar melhor numa parte de criatividade, de empreender, de fazer coisas, do que você está ali numa função e que só manda você fazer coisas, que não tem problema nenhum nisso, tá? Não estou demonizando isso aí, faz parte do jogo, mas tem gente que tem perfil para isso. Eu mesmo sou um cara que tem perfil para isso. Então eu nunca me dei bem trabalhando assim, de carteira assinada. Quando eu falo não me dei bem, é que eu nunca estive plenamente feliz com isso, entendeu? Plenamente satisfeito. Mas eu sempre trabalhei de forma correta. Então, se você sente que você tem esse perfil e você quer seguir por esse caminho, cara, eu aconselho que você siga, porque os retornos realmente eles são muito mais proporcionais ao seu esforço e você também tem um modelo de negócio que te permite ser muito mais produtivo com menos horas trabalhadas. Então, esse é o vídeo de hoje. Se tiver interesse aí em acompanhar mais conteúdos como esse, eu estou produzindo aqui 100 vídeos nos próximos 100 dias, então estou no meio do desafio aí, um conteúdo por dia. Se você também, que está me ouvindo, é dono de agência ou gestor de tráfego, eu também tenho uma mentoria que eu ensino você a transformar a sua agência em uma empresa de tecnologia e lucrar muito mais com isso. Fechou? Então o vídeo de hoje é isso. Vou ficando por aqui. Até mais.